Salmo 119, versículos 153 até 160. Conta-se a história de uma empresa que vendia sapatos há muito tempo atrás, e o seu diretor enviou um dos seus representantes para a Índia. Naquela época, muitos anos atrás, ele enviou esse consultor para lá, e o objetivo era ver se valia a pena mesmo investir na venda de sapatos ali na Índia. E esse consultor passou alguns meses observando, analisando o povo indiano, e depois de alguns meses fazendo isso, ele enviou um e-mail para o diretor da empresa, um e-mail com um tom meio negativo. Ele disse assim: olha, eu tenho uma péssima notícia para te dar aí no nosso país, é melhor parar de produzir sapatos para enviar aqui para a Índia, porque aqui ninguém usa sapatos. Então, vai ser inútil trazer sapatos para cá, é inútil vender sapatos para quem não usa sapatos. Só que, ao invés de se sentir desanimado pela resposta desse consultor, o diretor da empresa mandou duplicar a fabricação de sapatos, a produção, e antecipou as vendas para a Índia. E o motivo estava na resposta que ele deu para esse consultor. Ele respondeu o e-mail dizendo assim: se aí ninguém usa sapato, então vamos dobrar o número de sapatos e vendê-los todos na Índia, porque afinal aí ninguém usa sapatos. Então, temos um mercado aberto, as vendas vão ser um sucesso na Índia, porque ninguém usa sapatos. Você percebe que é uma só notícia, mas que teve duas reações totalmente diferentes. Um ficou desanimado, porque achou que ninguém iria comprar sapatos. O outro ficou totalmente animado, porque se ninguém tem sapatos, então vamos vender, e eles vão querer os sapatos. Para um, a verdade ia impedir a produção e a venda de sapatos, para o outro era uma oportunidade. Isso significa que toda interpretação de um fato, e qualquer fato da vida, ele depende da maneira com que nós olhamos para aquela situação. Toda interpretação depende de uma perspectiva, e obviamente uma interpretação correta dos fatos depende de uma perspectiva correta da vida. O modo como nós vemos as coisas afeta a maneira como nós reagimos a essas coisas. Por exemplo, como nós vemos as coisas ruins da vida, como nós encaramos o sofrimento, como nós enxergamos os adversários, como nós vemos a perseguição, talvez como nós vemos o nosso pecado quando nós caímos, ou talvez como nós vemos o mundo mal em que nós vivemos. Essas semanas têm sido preenchidas com notícias muito negativas, de assassinato, suicídio, enfim, como nós encaramos essas coisas, porque a maneira como nós olhamos para essas coisas vai ditar como nós vamos reagir a elas. Muitos de nós talvez poderiam responder essa pergunta dizendo assim: olha, eu reajo a essas coisas com desânimo, eu reajo a essas coisas com descrença, com tristeza, com abatimento, dá vontade de desistir da vida, desistir do mundo. Mas nesse texto o salmista nos ensina a orar por visão. Primeiro, ele fala como nós devemos ver as coisas da vida. Segundo, ele fala como nós deveríamos pedir para que Deus nos veja. Vamos olhar primeiro como deveríamos ver as coisas da vida. Nós não vamos seguir a sequência do texto, nós vamos começar pelo miolo dele, versículos 155 até 158. Acompanhe comigo a leitura. Como nós deveríamos ver as coisas da vida. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam teus decretos. Senhor, tuas misericórdias são muitas, vivifica-me conforme teus juízos. Meus perseguidores e adversários são muitos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os perversos e me angustiei, porque não guardam tua palavra. Como nós devemos ver as coisas da vida? Lembra que isso aqui é uma oração, e o salmo, ele não só é uma oração a Deus, como é uma música, é uma oração feita em forma de música. E ao todo o salmista diz para Deus, e também está dizendo para nós, os leitores desse texto, que pelo menos em 4 áreas da vida dele, ele enxergava de uma maneira correta.
4 áreas que ele enxergava de maneira correta. A primeira área é a salvação, versículo 155. Ele diz: olha, eu sei muito bem quem não pode experimentar a salvação do Senhor, são os ímpios. Ele diz: a salvação está longe dos ímpios. A ideia de estar longe é que ela está distante, ela está separada, alienada dos ímpios. E ímpios são pessoas culpadas por seus pecados. É como se algo que esse tipo de pessoa nunca pudesse alcançar, mesmo que tentasse, nunca poderia alcançar. É impossível que eles experimentem o resgate de Deus, experimentem a salvação de Deus. E por que é impossível? Ele mesmo diz no versículo: porque os ímpios não buscam os teus decretos, eles não procuram a tua palavra, eles não consultam a sua palavra para nada, Deus. Essas pessoas vivem como senhoras de si mesmas, elas não têm um pingo de interesse em questionar, em perguntar ao Senhor se o que elas estão fazendo é certo ou não. Elas simplesmente fazem, elas acham que são donas de si, e pensam que Deus não tem nada a ver com as suas vidas. E o salmista diz: é por isso que essas pessoas não podem experimentar a salvação de Deus, porque elas não ligam para Deus, e por isso elas são incapazes de encontrar o socorro de Deus, porque na verdade elas nem querem esse socorro. E mesmo que um dia essas pessoas queiram ser salvas, elas precisam abandonar essa maneira arrogante de viver e passar a buscar o conselho de Deus para as suas vidas. Talvez precisam parar de achar que são senhores da razão, donos de si, e buscar as normas que Deus estabeleceu para que eles vivessem. Aqui está um bom teste para nós nos certificarmos de que a salvação de Deus está perto de nós. O teste é o seguinte: nós buscamos os decretos de Deus, nós consultamos ao Senhor quanto às coisas da vida, nós questionamos a opinião de Deus sobre as nossas decisões cotidianas, as coisas do dia a dia, as coisas simples, talvez as mais complexas. Será que o conselho de Deus tem algo a ver com a decisão sobre o meu futuro emprego? Será que a vontade de Deus tem a ver com a maneira com que eu lido com o meu dinheiro? Será que Deus tem a ver como eu crio os meus filhos, ou como eu trato o meu marido, a minha esposa? Será que Deus precisa ser consultado sobre essas áreas na minha vida? Porque se você enxerga as coisas da vida dessa maneira, então a salvação de Deus está perto de você, no sentido de que ela está acessível a você, é possível encontrar a ajuda de Deus. Mas se você acha que Deus tem que ficar na dele, que é melhor que Deus não interfira na sua maneira de encarar as coisas, de tomar decisões, e que as coisas dependem da sua própria opinião, do seu próprio jeito de fazer, então isso é marca de que você é um ímpio. Isso é marca de que a salvação está distante da sua vida, que você não busca os conselhos de Deus. E se isso é verdade na sua vida, eu quero te desafiar a abrir mão de ser senhor do saber e começar a perguntar a Deus como você deveria viver a sua vida, não aos seus próprios olhos, mas aos olhos dele. Segunda área que o salmista via corretamente: a primeira, a salvação. A segunda maneira de encarar a vida, a segunda área que ele via corretamente era as misericórdias de Deus. Perceba o versículo 156. Ele reconhece que as misericórdias de Deus são muitas, e a ideia é que são bem numerosas. Misericórdia é piedade. Ter misericórdia é a mesma coisa de ter compaixão, é você demonstrar favor a alguém que não está merecendo aquele favor. E na verdade, literalmente, poderia significar livrar alguém de um castigo que essa pessoa merecia sofrer. Isso é ter misericórdia. Os filhos vão saber muito bem do que o texto está falando. Sabe quando você apronta com seus pais, e você sabe que aprontou, e você sabe que deveria ser castigado? Esse é o caso do salmista. A misericórdia de Deus são todas as vezes que Deus não nos castiga, mesmo quando nós aprontamos e mesmo quando nós merecemos castigo. Agora os pais e adultos podem se encaixar nisso, né?
Quantas vezes você aprontou com Deus e merecia castigo e Ele não te castigou? São as misericórdias de Deus, e não são poucas essas misericórdias, o texto diz são muitas, é um número quase que infinito às vezes que isso acontece, mas ele diz, apesar de ser alvo das misericórdias do Senhor, ele não aproveitava isso para continuar vivendo no pecado. Ele diz, não, meu alvo não é errar mais, pelo contrário, meu alvo é parar de errar, para que eu não mereça mais castigo. Ele diz no verso 156 ainda, vivifica-me conforme teus juízos. O pedido dele é para que Deus restaure a vida a ele, e assim ele não erre mais. Mas como que isso ia ser possível? Ele diz, conforme ou por meio, através dos teus juízos. Os juízos são julgamentos, são castigos, são punições de Deus. Você percebe o que está acontecendo aqui? O salmista está reconhecendo que Deus por muitas vezes é misericordioso com ele e não castiga ele de seus erros, mas o alvo do salmista não é continuar no erro. Ele agradece a Deus pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo ele pede ajuda para não errar mais, e essa ajuda vai vir por meio da justiça de Deus, do castigo de Deus. Isso significa uma coisa que vai de encontro com o que muitas pessoas que se dizem cristãs estão pregando por aí. Significa que misericórdia de Deus anda de mãos dadas com o juízo de Deus, com justiça de Deus. Uma não anula a outra. Deus não é só graça e Deus também não é só juízo. Deus é os dois ao mesmo tempo. E é isso que o salmista reconhece, e é disso que ele precisava. Eu preciso da tua graça, mas eu também preciso da tua justiça, e é disso que nós precisamos também. Então, se há na sua vida algum indício, alguma evidência da misericórdia de Deus, isso não deveria ser uma permissão para você continuar vivendo no pecado. Não, Deus já perdoou uma vez, então Ele vai perdoar mais uma, e vai perdoar mais uma, e mais uma. Mas se você consegue olhar para trás e ver misericórdia de Deus na sua vida, isso deveria te motivar a buscar uma vida longe do erro, uma vida de justiça. Porque quem sabe que errou e que foi perdoado, pede a ajuda de Deus para que não erre mais. Mas quem sabe que errou, mas continua no erro, mostra que na verdade não entendeu nada sobre as misericórdias de Deus, não entendeu que precisava ser castigado e que não foi. Então enxergar as misericórdias de Deus corretamente nos faz buscar os juízos de Deus, para que nós não caiamos novamente no pecado. Terceira área da vida que o salmista via corretamente, versículo 157, a perseguição. Perceba o verso 157, ele usa duas palavras para se referir ao mesmo tipo de pessoas. Ele se refere aos perseguidores e adversários. Em outras palavras, eram pessoas que se colocavam como inimigas do salmista. O objetivo de vida dessas pessoas parecia ser derrubar o salmista, e elas viam o salmista como um oponente, elas eram hostis com ele. E como as misericórdias de Deus, ele diz, os meus perseguidores também são muitos, bem numerosos. E como que ele via tudo isso? Esse homem saía se queixando pelos quatro ventos, ele murmurava, ele abandonava Deus, ele saía tentando fazer justiça com as próprias mãos. Não, ele não fazia isso. Versículo 157 termina dizendo, eu não me desvio dos teus testemunhos. Eu não tenho feito isso. Mesmo sentindo ferroadas dos inimigos, esse homem não mudava a rota da sua vida, ele continuava no caminho da obediência a Deus. E uma das primeiras coisas que acontece a nós quando nós somos perseguidos injustamente, talvez uma das primeiras coisas é questionar a Deus. Deus, se eu sou um crente fiel, por que eu estou sofrendo isso? De que me vale ser obediente ao Senhor, se eu tenho de passar por momentos assim? Mas o salmista, ele não via perseguição assim, porque esse tipo de reação, apesar de que seja natural da nossa natureza pecaminosa, não é a reação correta à perseguição. A reação correta à perseguição é o que o salmista está fazendo aqui. Mesmo em meio à perseguição, e talvez mesmo sem entender a perseguição, ele não se desviava das coisas de Deus.
E aqui está um belo exemplo de como nós deveríamos olhar corretamente para a perseguição. Não como algo que vai nos afastar da palavra de Deus, mas pelo contrário, como algo que nos fará buscar ainda mais a Deus. Quanto mais pessoas se levantarem contra você para te derrubar, mais você deveria olhar para aquilo que Deus diz. Porque quanto mais perseguidores você tiver, mais confiança você deveria estar exercendo na palavra de Deus. Por isso eu queria te desafiar a não abandonar as Escrituras por causa da perseguição. Se você fizer isso, você vai ser alvo fácil para os inimigos. Você vai dar o que eles querem. Então olhe corretamente para a perseguição e continue firme na busca pela palavra de Deus. Quarta área que o salmista via corretamente na sua vida, versículo 158, os desviados. Sei que essa palavrinha é muito mal interpretada hoje em dia, né, no meio evangélico, mas vamos entender o que significa com base no texto. Olha o que ele diz no verso 158, ele diz: eu vi os perversos, todos aqueles perversos que viviam ao meu redor, eu vi, eu prestei atenção nessas pessoas, eu considerei a maneira com que eles vivem, eu considerei a crença dessas pessoas, eu olhei para como eles se comportam no dia a dia, e qual foi a reação do salmista? Ele diz: eu me angustiei. Essa expressão de eu tive angústia, não é só uma expressão de tristeza, mas traz também a ideia de um sentimento muito mais forte, que é o nojo. Talvez a versão antiga, ela traduz por desgosto, aversão. O salmista tinha repugnância dos perversos. A palavra perverso significava na época a mesma coisa que alguém infiel, alguém que trai a Deus com falsos deuses. Então, quando o salmista via alguém que no passado prometeu fidelidade a Deus, ouviu falar de Deus, disse: eu vou seguir a Deus até o final da minha vida, mas num belo dia, hoje, a partir de algum momento da sua vida, e hoje trai a Deus, hoje ela vira as costas para Deus e se prostra diante de ídolos, de estátuas, de falsos deuses, o salmista diz: eu tenho desgosto dessas pessoas, eu tenho desgosto de atitudes assim. E sabe por que ele tinha essa reação? Versículo 158 termina, não é porque eles tinham abandonado o salmista. Poxa vida, eu tenho desgosto deles porque eles não me convidam mais para o rolê, eles não me levam mais para comer um pastel, eles não me levam mais para a casa deles, é por isso que eu tenho nojo dessas pessoas. Ele diz: não é porque as pessoas não ligam mais para mim, o meu nojo, a minha aversão, é porque eles não guardam mais a tua palavra. Deus, a pior coisa que essas pessoas estão fazendo, não é porque elas estão me tratando mal, é porque elas estão virando as costas para o Senhor. Eles não têm mais nenhum interesse em obedecer ao Senhor, por isso eu não quero ficar perto deles. Quando uma pessoa se desvia da palavra de Deus, é comum que nós não saibamos muito ao certo como tratar essa pessoa, como eu chego, como eu falo com ela. Umas pessoas se afastam, outras pessoas se aproximam, outras pessoas apontam o dedo de longe, outras pessoas até agem como se nada tivesse acontecido. Não, continua a mesma coisa, normal. Continuam frequentando os mesmos locais, curtindo as mesmas fotos, aplaudindo os atos pecaminosos, saindo junto, talvez até participando dos pecados dessas pessoas. Mas se nós aprendemos a olhar corretamente pelos desviados, nesse sentido, pessoas que são traidoras de Deus, pessoas que prometeram fidelidade, mas agora não querem mais saber de Deus, se nós soubermos olhar para eles, nós vamos lembrar que eles são perversos, eles são infiéis a Deus, eles são mentirosos, eles são traidores, eles trocaram o Deus vivo por ídolos falsos deuses. E como você pode dizer amar a Deus e olhar para alguém que faz essas coisas e fingir que nada aconteceu? Como é possível um filho de Deus encarar um traidor de Deus e olhar para isso como se fosse algo normal? É claro que você deve ser amoroso, sempre chamar essa pessoa de volta ao arrependimento, mas em primeiro lugar você deve se angustiar com a postura dela. Ao invés de participar dos seus pecados, você deveria ter nojo disso, nojo de trair ao Senhor, e deveria mostrar para essa pessoa quão grave é o pecado dela. Ela precisa se arrepender da sua infidelidade.
Porque se você não vê um perverso dessa maneira, é porque talvez você já esteja se tornando como um perverso. E é provável que você também esteja flertando com falsos deuses. É provável que você também esteja beirando a traição, que você acha como algo normal. Cuidado com isso. É assim que nós deveríamos olhar: primeiro para a salvação, segundo para as misericórdias de Deus, terceiro para a perseguição e quarto para os desviados. Mas agora nós vamos aprender, em segundo lugar, como nós devemos pedir para que Deus nos veja. Eu pedi por visão, agora eu vou pedir para que Deus me veja dessa maneira. Se você reparar, o versículo 158, que nós acabamos de ver, o salmista começa com a palavrinha vi. Esse verbo ver, ele é repetido mais duas vezes nessa passagem pelo salmista, no versículo 153 e no versículo 159. E em resumo, nessas duas vezes que a palavra aparece, ele faz dois pedidos. O primeiro pedido está nos versículos 153 e 154. O pedido é: olhe para o meu sofrimento. Senhor, olhe para o meu sofrimento. Olha o que ele diz, versículos 153 e 154. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende minha causa e resgata-me, vivifica-me conforme tua palavra. Senhor, olhe para o meu sofrimento. O salmista, a primeira vez que ele pede algo a Deus, ele pede para que Deus veja, para que Deus dê atenção, para que Deus olhe para a sua aflição. Senhor, atenta para a minha aflição e me livra. Olhe para a minha miséria e me salve, Senhor. Considere o quanto eu tenho sofrido, o quanto eu tenho sofrido com as dificuldades, com as dores da vida. Senhor, me dá alívio, me dá socorro. E ele dá razão no verso 153, por que ele podia pedir isso? Porque eu não me esqueço da tua lei. Senhor, eu não tenho ignorado o que o Senhor diz para mim. Eu não negligencio a sua palavra, eu não vivo desatento quanto à sua vontade. E diferente dos perversos, lembra os traidores? Os traidores, eles perdiam de vista o que Deus tinha para dizer, eles nem queriam consultar a Deus, mas ele diz: não, Senhor, eu não perco de vista a tua palavra, mesmo em meio ao sofrimento. E por quê? Ele fazia isso, é por isso que ele acreditava que podia pedir livramento de Deus. E por que ele podia pedir livramento de Deus? Lembra o versículo 153? Ele disse: a sua salvação está longe dos que não te buscam, mas se ele busca a Deus, então a salvação está perto. A salvação está disponível aos que buscam a palavra de Deus, e eu não tenho me esquecido da tua palavra, Deus. E ele repete o pedido no verso 154 com outras palavras, e assim ele acaba explicando o que significa a ajuda de Deus, o que ele queria de Deus. Senhor, defende a minha causa e me resgata. O salmista estava vendo o seu sofrimento como um julgamento, talvez diante de um juiz, um julgamento injusto, e que ele estava perdendo. E ele estava sozinho, ele não via ninguém ao lado dele para defendê-lo. E ele não via mais expectativas nenhumas de conseguir sair desse julgamento ileso. Ele não conseguia vencer a dor sozinho, é por isso que ele pede: Deus, me defenda e me resgate. Deus, seja uma espécie de advogado, defenda, brigue em meu favor, defenda a minha causa, porque sozinho eu não consigo me defender. Mas não só isso, Deus, me resgata porque eu me vejo preso, eu me vejo amarrado pela minha dor. A ideia aqui era de comprar um escravo da mão de um senhor maldoso. Deus, eu estou me vendo amarrado, acorrentado ao sofrimento. E eu não consigo sair sozinho. E para ele, Deus só poderia livrá-lo desse sofrimento terrível. E é por isso que ele pede no final do verso 154: me vivifique, Senhor. Me faça viver novamente. Restaure a minha vida. E ele diz: conforme a sua palavra, através da sua palavra. Vocês vão concordar comigo que quando nós sofremos, parece que a nossa vida está sendo perdida, né? Nós não vemos mais prazer nas coisas. A comida não tem mais sabor. As flores não têm mais cores.
as coisas parecem nubladas, e tudo que nós vemos ao nosso redor parece que é dor, parece que é morte. Nós não conseguimos mais ver alegria em nada, porque o que nos cerca é só dor, sofrimento. Por isso o salmista sabia que ele não ia conseguir sair desse buraco, e a gente tem que ter essa noção: a gente não vai conseguir sair sozinho, você vai continuar nesse fundo desse poço. É por isso que, como salmista, nós deveríamos saber que só Deus pode comprar a nossa briga, e só Deus pode comprar para nós de volta a alegria em momentos assim. Mas havia um só meio para que isso acontecesse. Ele diz: é conforme a palavra de Deus. Deus, é por meio da tua escritura que o Senhor vai me dar vida novamente. Quanto mais o Senhor falar comigo através da palavra, mais eu vou voltar a viver, e mais eu vou enxergar a vida novamente como ela é, não só sofrimento e dores. Quero te perguntar: a quem você recorre quando sofre? Talvez você peça a ajuda de um amigo, para que o seu amigo veja o que está acontecendo com você e faça algo, ou talvez só chore com você. Talvez você busque um advogado para contar o seu caso, para que ele entre na justiça. Talvez você recorra a um tribunal humano para isso. Mas o salmista mostra que o único que pode fazer justiça verdadeira, o único que pode defender a nossa causa e nos resgatar para a vida, é Deus. Só Deus pode tirar você do buraco do sofrimento e da dor. É por isso que não há nada de errado em você pedir para Deus ver o seu sofrimento. É isso que o salmista está dizendo: Deus, atenta para o meu sofrimento, veja, dê atenção. Senhor, olhe para mim, veja a minha situação, tem misericórdia de mim, Senhor, faz alguma coisa, porque eu não consigo fazer nada. Não é errado você pedir por isso, o errado é você não fazer isso e tentar solucionar o seu problema sozinho, ou talvez buscar a ajuda de outras pessoas, ao invés de buscar Deus primeiro. Tudo bem você pedir ajuda de outras pessoas, mas primeiro a Deus. Mas também olhe para como o salmista tinha coragem de pedir por essas coisas. Ele diz: eu tenho coragem de pedir isso porque eu não negligencio a tua palavra. Eu posso pedir ao Senhor vida porque eu estou perto da palavra, e é por meio dela que o Senhor vai me dar vida. Por isso, se você está sofrendo, mas mesmo assim você tem vivido longe da palavra de Deus, não pense que Deus tem a obrigação de te ajudar. Não tem muitas pessoas que saem por aí dizendo: não, eu sou servo de Deus, e Deus tem a obrigação de intervir. Na verdade, a sua vida só vai ser restaurada se você ouvir ao Senhor, e você só ouve ao Senhor quando você abre a sua Bíblia. Não adianta a sua Bíblia ficar fechada na sua mesa de centro, e você ficar esperando que Deus te dê vida, só porque você olhou para a capa dela. Você tem que abrir ela, ler a Escritura, ouvir Deus falando. E quando você fizer isso, e começar a dar atenção ao que o Senhor diz no dia a dia, é aí que você vai ter vida. Porque ao invés de reclamar, que tal você consultar a palavra de Deus? Ao invés de buscar a ajuda de outros, primeiro, que tal você começar com Deus, buscando socorro dele, depois buscar os outros? Peça para que Deus olhe para o seu sofrimento. O segundo e último pedido dele, ele pede: Deus, olhe para o meu amor à sua palavra. Olhe para o meu amor à sua palavra. Olha o que ele diz, versos 159 e 160. Vê como amo teus preceitos, Senhor, vivifica-me conforme teu amor. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Esse versículo, ele fala duas vezes sobre a palavrinha amor. Primeiro, ele se refere ao amor que ele tem pelos preceitos de Deus, verso 159. Senhor, olhe para como eu amo o que o Senhor diz. Senhor, não é da boca para fora, é algo que vem de dentro de mim, porque a palavrinha que ele usa para amor aqui significa um afeto interno que é resultado de um relacionamento íntimo. Então ele está dizendo, no caso aqui, o relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Ele está dizendo: Senhor, sabe por que eu tenho esse afeto dentro de mim? Sabe por que eu amo a tua palavra? Porque primeiro eu me comprometi com ela, primeiro eu decidi ter contato com a palavra, e por causa disso eu comecei a amá-la. Já em momentos da sua vida teve
situações em que parecia que você não amava a palavra de Deus? Você não tem muita vontade de lê-la, você não está afim de ouvi-la, você gostaria de ouvir qualquer outra coisa, não a palavra de Deus, sabe por quê? Você não está tendo relacionamento com ela. Começa a ter relacionamento com a palavra de Deus e esse amor vai ser gerado no seu coração. Ele diz: eu amo a tua palavra porque eu escolhi ter tempo com ela, estar perto dela. Se você pedisse isso para Deus hoje: Deus, olhe para como eu amo a tua palavra, o que Deus ia achar aí no teu coraçãozinho? Ia achar amor à palavra ou ia achar indiferença à palavra? Ou iria achar desprezo à palavra, abandono à palavra, ódio à palavra? A maneira com que você se relaciona com ela é como você expressa o seu amor. Mas como eu posso cultivar esse amor? Segunda referência à palavra amor, agora ele fala sobre o amor de Deus. E ele pede no versículo 159 ainda: Deus, me dê vida conforme o seu amor. E aqui nós vemos uma palavra diferente da primeira. Essa palavrinha aqui você já ouviu falar, a gente já falou sobre ela. É o Hesed. Lembra dessa palavrinha? Hesed é o amor leal de Deus. É a iniciativa que Deus tem de nos tratar com graça, mesmo quando nós não merecemos. E essa era a base do pedido do salmista por vida. Ele não pedia para que Deus livrasse ele do sofrimento por causa do amor que ele tinha para com Deus, mas ele pedia: Deus, me livra do sofrimento por causa do amor que o Senhor tem para comigo. No final das contas, não é algo que ele merecia, mas era um presente de Deus. Mas mesmo sendo um presente, ele não deixava de amar a palavra do Senhor. E por que ele amava a palavra do Senhor? Ele explica no verso 160: porque a soma de tudo que o Senhor diz é a verdade. Tudo que o Senhor fala é confiável, é digno, é fiel, dá para confiar. Por isso que eu amo a tua palavra, porque ela sempre se mantém leal a um padrão, ao padrão de Deus. Independentemente do que eu fizer, o Senhor continua fazendo aquilo que o Senhor prometeu. Saber disso nos faz amar mais a palavra de Deus, e nos faz amar mais ao próprio Deus. Não só isso, mas ele termina o versículo dizendo: cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Tudo que o Senhor diz é honesto, é correto e é eterno, é imutável, é ilimitado. E esse é o motivo que o salmista tinha para pedir o socorro de Deus: o próprio amor de Deus por ele. Então, na palavra de Deus, Deus revela esse amor, um amor que não depende dos nossos atos, um amor que não considera nossos erros, um amor que nós não merecemos, um amor que é totalmente confiável, um amor que nunca falha, um amor honesto e dura para sempre. Esse amor é a chave para podermos alcançar as misericórdias do Senhor. Mas eu quero que você pense um pouco: como Deus pode ser gracioso conosco e não nos castigar por nossos pecados? Se Deus é justo, como Ele pode nos tornar inocentes? Porque nós somos culpados, nós temos pecado, nós merecemos castigo, nós somos como aquela criança, ela sabe que fez errado, e papai tem de disciplinar. Sabe como essa matemática fecha? Sabe como Deus pode deixar de nos punir e nos tratar com amor? Lembra do versículo 155, quando o salmista falou sobre a salvação de Deus? Lembra disso? Sabe qual palavrinha hebraica ele usou para se referir à salvação? Yeshua. Yeshua significa resgate, vitória, liberdade. Mas agora, sabe quem foi que recebeu esse mesmo nome do próprio Deus algumas centenas de anos mais tarde? Sabe quem? Jesus. Jesus é a tradução da palavra hebraica Yeshua, que é a palavra salvação. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa salvação. Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. Por isso nós podemos experimentar as misericórdias de Deus e não os juízos de Deus, porque Jesus experimentou os juízos. É por isso que nós podemos clamar a Deus como nosso advogado, como nosso redentor, resgatador, porque o nosso Yeshua nos salvou, o nosso Salvador nos salvou. Ouvir essas coisas mesmo em meio ao sofrimento
elas não te causam alegria? Eu não sei como você está, como está a sua situação, seu coração, sua vida, mas não produz em você um prazer interno saber que você foi salvo mesmo sem merecer? E que hoje não tem de enfrentar o juízo de Deus, mas só experimenta da graça de Deus? Isso não aumenta o seu amor a Deus? Isso não gera em você um amor maior à palavra de Deus? Porque era isso que o salmista experimentava. Mesmo que ele sofresse, mesmo que ele tivesse errado, e muitas vezes ele errava, mesmo sendo perseguido, mesmo sentindo como se sua vida, estando sentindo como se sua vida tivesse por um fio, esse homem via as coisas da maneira correta, e ele pedia para que Deus olhasse para o seu amor à palavra de Deus. Por isso, mesmo que a sua vida esteja assim, você consegue pedir o mesmo para Deus? Será que quando você ouve o que Jesus fez por você, você não consegue amá-lo mais? Será que a sua salvação não é muito maior do que qualquer sofrimento que você pode experimentar nesse mundo? Você pode pedir por livramento da dor, mas você não pode esquecer do amor que Deus tem por você. E quando você se lembra desse amor, você acaba amando mais ainda ao Senhor. Ao longo das nossas vidas, nós todos vamos sofrer, todos nós vamos ser perseguidos injustamente, de alguma maneira vamos. Todos nós vamos ver pessoas se desviando da verdade, todos nós vamos pecar contra Deus, com certeza vamos. Mas se em meio a tudo isso, nós aprendemos a olhar para todas essas coisas com a perspectiva de Deus, com certeza nós vamos ver o lado bom da vida, e nós vamos lembrar do lado bom da vida. Com certeza nós vamos lembrar, por exemplo, da nossa salvação, nós vamos lembrar do nosso perdão dos pecados, nós vamos lembrar da alegria que nos espera na eternidade, e nós vamos lembrar da fidelidade de Deus. Por isso eu queria terminar te desafiando a, primeiro, olhar para a vida da maneira correta, e segundo, pedir para que Deus olhe por você pelos motivos corretos, que Deus veja em você alguém que busca a ajuda dele no sofrimento, e que Deus veja em você alguém que ama a palavra dele acima de todas as coisas. Amém?